Uma cadeira vazia pode significar muitas coisas. Pode significar que alguém está faltando ou que aquele lugar talvez esteja ocupado. Se alguém deixou um casaco, um jornal, um chapéu. Uma cadeira vazia, porém, na maioria das vezes tem apenas um significado: o assento. E aquela cadeira vazia no banco dos réus em Nuremberg, em 18 de outubro de 1945, indica uma única pessoa. Indica Martin Bormann. O grande ausente do processo pelos crimes mais graves contra a humanidade e também crimes de guerra cometidos no conflito mundial, concluído há poucas semanas. Mas quem é Martin Bormann? Por que Martin Bormann deve estar no banco dos réus? E, acima de tudo, o que aconteceu com Martin Bormann? Por que ele não está ao lado dos outros líderes, respondendo pelo que disse? Martin Bormann, ele é julgado como a eminência negra, se não cinza, do regime nazista. É o homem que assumiu o lugar de Rudolf Hess, depois que o Delfim de Hitler voou para a Escócia para propor um absurdo plano de paz, em 1941. É o homem que, segundo muitos, nas salas secretas do regime, herdou o papel de conselheiro do próprio ditador, do falecido Reinhard Heydrich, o açougueiro de Praga, morto no final da primavera de 1942. Em suma, o homem negro. É o homem por trás do qual se esconde a estratégia assassina do regime nazista. É o homem que assinou algumas das piores diretrizes do regime. E também é o homem que todos procuram, porque se teme que ele possa ter organizado tudo. As rotas de fuga que são exploradas por muitos ausentes nos processos menores. Mas onde está Martin Bormann? A última vez que o Reichsleiter, esse é o seu título, praticamente o governador do Reich, foi visto em Berlim. Ele estava saindo do Führerbunker, o bunker construído por Adolf Hitler no pátio da chancelaria do Reich, na noite entre 1 e 2 de maio de 1945. Hitler acabara de morrer, ele se suicidou. Junto com sua amante Eva Braun, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, também está se matando, junto com toda a sua família. Mas alguém tenta escapar do que é uma armadilha mortal. Por outro lado, naquelas horas, Berlim é invadida pelo Exército Vermelho. Está presa em um aperto mortal, do qual não se pode absolutamente sair. No entanto, há quem tente mesmo assim. Um desses é exatamente Martin, que é visto saindo do bunker não sozinho, mas na companhia de um médico. O médico das SS Ludwig Stumpfegger. E com ele também está o chefe da juventude hitleriana, a Hitlerjugend, Arthur Axmann. São 3, então, a sair sorrateiramente do bunker, aproveitando uma das saídas secundárias e se aventurando nas perigosíssimas ruas de Berlim, onde a batalha está acontecendo. Porque, não podemos esquecer, não há apenas o Exército Vermelho nas ruas, há o Volkssturm, ou seja, a milícia popular, os jovens da juventude italiana e os idosos chamados de volta ao serviço. As Waffen-SS, a Divisão Charlemagne, os voluntários. VALLONI de Leon de Grelle. E parece que um Valone, um legionário da Legião Valônia, é o último a ser visto vivo. Martin Bormann. Ele dirá depois de algum tempo. Dirá que viu um tanque de guerra Tigre lutando contra os russos. Atrás deste tanque estava se refugiando uma pequena coluna de soldados, mas também de hierarcas. Entre estes estava Martin Bormann. Uma bala da artilharia soviética atinge em cheio o tanque que explode e um estilhaço atinge Bormann na garganta, matando-o instantaneamente porque corta sua jugular. Mas é assim, não há provas, o cadáver não foi encontrado.
Ele não é o único voluntário. Tal François Barazet de Lannouillet, a dizer, precisamente, que Foreman teria morrido na Batalha de Bernecot. Há também o motorista de Hitler, Erich Kempka, o homem que estava na saída do Führerbunker e que viu Bormann e os outros dois fugirem. Ele testemunha uma situação semelhante, dizendo que Bormann teria sido morto acidentalmente na explosão, sempre de um tanque atingido pelos russos. Mas o corpo sempre está faltando. Na ausência de certezas, os juízes aliados em Nuremberg decidem processar Martin Bormann de qualquer maneira. Eles o processam junto com todos os outros líderes. Então, para Göring, para Ernst Kaltenbrunner, que assumiu o lugar de Heydrich como chefe do Reichssicherheitsamt, o Alto Escritório. E muitos outros, porque há Walter Funker, ao almirante Raeder, a Karl Dönitz, o último chefe de Estado do Reich, há muitos. Bormann é um dos condenados à morte, mas é o único condenado à revelia porque não se sabe onde ele está. Göring consegue escapar do protótipo da execução, suicidando-se na noite anterior com uma cápsula de cianureto. Há quem diga que foi passada por sua amante, há quem diga que foi obtida através de um guarda complacente, há quem diga que estava escondida em algum lugar do seu corpo, já que não foi adequadamente revistado. Um belo mistério também aqui. Existem 3 condenações à prisão perpétua. Um deles é Rudolf Hess, repatriado da Índia. Ele será o último a morrer. Também se diz por suicídio, mas em idade avançada. Se pensarmos que ele morrerá na segunda metade dos anos 80, na prisão Fortaleza de Spandau. Mas de Bormann, por muito tempo, absolutamente nada se sabe, e ele não é o único ausente, pelo menos entre os culpados. Certo, em Nuremberg, no banco dos réus, de fato sua cadeira vazia se destaca. Também falta outro grande culpado. Falta Heinrich Müller, o chefe da Gestapo, o 4º escritório do Reichssicherheit. Ele também desapareceu, sempre nas horas tumultuadas finais do Reich. Do que é um pouco definido com um sentido um pouco wagneriano, música que Hitler gostava tanto, o Götterdämmerung, ou seja, o crepúsculo dos deuses. Nessas horas convulsas, Müller também desaparece, e dele não se saberá mais nada por muitos anos. De Martin Bormann, depois de um tempo, começam a surgir muitas lendas. Dizem que ele sempre foi um espião dos russos, e que os russos o recuperaram. Nós o levamos para Moscou, e lá ele morreu de infarto. Nos anos 50, há quem diga que ele migrou para a América do Sul, junto com muitos outros criminosos de guerra. Citamos alguns: Adolf Eichmann, Josef Mengele, Eduard Hochmann. São realmente muitos os que fogem. Há quem diga que ele foi para a Espanha junto com Otto Skorzeny, há quem diga que ele foi recrutado pelos americanos durante a Operação Paperclip. A exfiltração das melhores mentes do ex-Terceiro Reich, incluindo Werner von Braun, o pai da missilística. Um belo mistério. Não se sabe mais nada por muitos anos, até a descoberta, após vários anos, de alguns esqueletos em Berlim, durante as escavações. Em 1963, um funcionário aposentado dos Correios, de nome Albert Krumnow, fala com a polícia de Berlim Oriental. Ele diz que no dia 8 de maio, então alguns dias após o desaparecimento de Bormann, no dia 8 de maio de 1945, os soviéticos ordenaram a ele, que na época era um membro da juventude italiana, e a alguns de seus companheiros para enterrar alguns cadáveres encontrados na rua durante a batalha por Berlim. Um desses cadáveres, encontrado perto de uma ponte ferroviária, parece ser o do ex-médico das SS, o homem que viajava na compartição de Borgia. Verdadeiro ou falso? Boa pergunta. Nossa história dá um salto à frente.
Chega o dia 7 de dezembro de 1972, quando os trabalhadores da construção civil de Berlim Ocidental, que estão escavando para melhorar um trecho do metrô, encontram restos humanos perto da estação de Lehrter, a poucos metros do local onde Krumnov disse ter enterrado, junto com alguns de seus camaradas, aqueles 2 cadáveres. Esses restos humanos são analisados. Descobre-se que, de fato, um dos 2 corpos apresenta uma luxação no ombro. Como Bormann havia relatado anos antes, de uma queda de cavalo, uma circunstância confirmada por seus filhos. E também a ficha dentária é muito semelhante à de Bormann. Porém, ainda não existem os testes de DNA. Enquanto isso, continuam a surgir lendas. Uma que circula bastante no ambiente, inclusive entre os chamados caçadores de nazistas, é que Bormann, na verdade, está bem e tranquilo. Na Argentina, onde fez fortuna junto com outros líderes, ou que tenha sido levado para o Paraguai, protegido pelo ditador Alfredo Stroessner, ditador, aliás, de origem alemã. E como ele, também Joseph Mengele pode ter desfrutado de um período de hospitalidade com o ditador paraguaio. Houve-se um pouco de tudo. Para esclarecer as dúvidas, chega em 1998 o exame de DNA naqueles restos humanos encontrados em dezembro de 72. Pois bem, o DNA não deixa dúvidas. O DNA confirma que aqueles restos humanos são realmente de Martin Bormann. O cardeal negro do regime nazista morreu, como Kempka havia dito, como aquele soldado havia dito. Vallone morreu na noite entre o 1º e o 2º de maio de 1945. 45, muito provavelmente, com uma ferida fatal na garganta que lhe cortou a jugular. No entanto, permanece um pequeno mistério sobre ele. Porque a terra onde os ossos de Bohm foram encontrados não pertence exatamente ao solo alemão. Tem um pH diferente, uma composição diferente, e isso levanta outras suspeitas, porque é um tipo de solo que pode ser encontrado tanto na Rússia Central quanto na América do Sul. E então, nesse ponto, começamos a nos perguntar: e se Bormann realmente tivesse fugido, morrido mais tarde, e seus restos fossem trazidos de volta para Berlim? Certo, é uma teoria bastante sugestiva, não temos nenhuma. Mas a suspeita permanece, assim como grandes suspeitas sobre o fim real de Heinrich Müller, outro homem do qual não se sabe mais nada. Inicialmente, ele não é procurado pelos aliados porque não se tem a exata proporção de seus crimes. Sua amante é interrogada, algumas buscas são feitas, mas Heinrich Müller também desaparece no nada. A lenda diz que ele conseguiu chegar, ou a Espanha franquista, que naqueles anos é um dos portos seguros para os criminosos nazistas em fuga. Ou que ele também conseguiu chegar à Argentina de Juan Domingo Perón, que deu vários passaportes em branco para permitir a migração de criminosos de guerra, criminosos contra a humanidade. Disse que Heinrich Müller se tornou o chefe da Odessa, a misteriosa organização que ajuda os ex-membros da SS em fuga. Disse que ele fez fortuna como industrial, que mudou de nome, eu diria um pouco de todas as cores. Ele não é o único, por muito tempo, até que se tenha prova certa de sua própria morte. Disse que outro grande peixe do regime, como o general Richard Gluck, fugiu para o exterior e fez fortuna como industrial na América do Sul. Depois se descobrirá que eram todas suposições. Mas permanece o mistério sobre Müller e algumas perguntas sobre Bormann. Se Martin Bormann morreu em Berlim na noite entre 1º e 2 de maio de 1945, por que demorou tanto para encontrar seus restos? E por que seus restos estão envoltos naquela terra, teoricamente estranha ao solo de Berlim? E o que aconteceu com Müller? Ele também morreu, se morreu, onde estão seus restos? Em certo momento, também se disse que Müller teria morrido, e seus ossos teriam acabado em uma vala comum de um cemitério judeu.
obviamente causando grande indignação, porque não é admissível que um assassino acabe em uma cova junto com suas vítimas. Podemos dizer que ele não merece isso moralmente, mas ainda é necessário provar tudo. Os restos mortais de Heinrich Hitler nunca foram encontrados. A caça aos nazistas, lançada desde o final dos anos 40 até meados dos anos 60, pela Associação de Simon Wiesenthal, por vários vingadores privados, inclusive por Israel. Pense no sequestro na Argentina de Adolf Eichmann e sua tradução do processo em Piccagione. Em Jerusalém, eles iniciam uma nova fase de busca por criminosos. Eles encontrarão muitos, alguns até mesmo sem um nome falso. É o caso de Bruno Streicherbach, o ex-chefe de pessoal da SS, que vive tranquilamente em Hamburgo, atuando como diretor de uma grande loja. Só no início dos anos 70, descobrirão que, de fato, aquele homem grande e jovial é, na verdade, uma das piores personalidades do ex-diretor. Como ele, existem muitos outros. Na Alemanha, em Ludwigsburg, ainda hoje está ativa o que é chamado brevemente de Comissão Z ou Zentralstelle. O nome completo seria Comissão Federal, para a investigação e explicação dos crimes cometidos durante o período nacional-socialista. De fato, se já é muito longo em italiano, imagine em alemão, que é uma língua que apresenta muitas palavras compostas. Os próprios alemães a chamam de Central, que significa Comissão Central. Efetivamente, esta comissão, ZZ, desde os anos 50 até hoje, conduziu vários processos, promoveu várias investigações. Mas, em alguns casos, como o de Erich Müller, não conseguiu chegar a um veredicto que ateste a morte, em qualquer caso, da pessoa. Após anos, poderíamos presumir a morte, mas sem saber onde ou quando ocorreu. Enquanto em outros casos, conseguiu rastrear os culpados e tentou puni-los. Hannah Arendt, a escritora de origem judaica. Na época do julgamento de Adolf Eichmann, ela escreveu aquele belo livro que eu convido todos vocês a relerem, que é A Banalidade do Mal. Nesse livro, Hannah Arendt diz claramente que sim, os assassinos estavam lá, mas não eram monstros fisionômicos, eram pessoas comuns, eram pequenos burocratas. E o rosto aparentemente anônimo de Adolf Eichmann, atrás das grades em Jerusalém, confirma isso. Bem, essa teoria ainda é válida hoje e também precisamos tentar entender o que havia por trás dessas almas negras. Por trás de Bormann e sua tentativa de fuga, por trás de Müller, seu desaparecimento no nada, por trás de Eichmann, por trás de Josef Mengele, por trás de todos esses personagens que os impulsionaram a massacrar e depois fugir, rejeitando suas próprias responsabilidades. Quem realmente conseguiu? Quem acabou na forca? Quem desapareceu no nada? Ainda hoje, talvez não tenhamos acertado as contas com a Segunda Guerra Mundial, eventos de quase 80 anos atrás. De vez em quando, deveríamos reabrir essas páginas da história para entender o que aconteceu e reanalisar, compreender, contextualizar e, no final, fazer um balanço. Mesmo com os ausentes que talvez nunca consigamos encontrar. Obrigado a todos.